E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nesse domingão maravilhoso, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada curtinha nesse sabadão, foram apenas 4 jogos disputados, e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um deles. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo. Hoje, inclusive, tem muita coisa para sair no canal, tá bom? Vou falar sobre a volta do Draymond Green. A NBA liberou o Draymond Green da suspensão, vou falar sobre isso. Vou falar sobre a situação ali do Darvin Ham em Los Angeles. Batata do careca tá assando. Vou falar sobre isso e ainda deve sair mais conteúdos ainda durante o dia. Então, se inscreve e ativa a notificação para não perder nada. Ó, vamos começar o vídeo falando sobre a vitória do Boston Celtics para cima do Indiana Pacers. Não foi um jogo fácil para o Celtics, tá? Eu sei que o placar de 118-101 pode indicar que foi um jogo tranquilinho para o Celtics, mas não foi, tá? O Pacers jogou bem, principalmente no terceiro quarto, só que o Celtics, por ter tido uma defesa muito boa e um Jason Tatum simplesmente espetacular, fez parecer que o jogo foi fácil, mas não foi, hein? Não foi. Ó, o Celtics iniciou a partida muito bem, né? O Celtics teve um ótimo desempenho na defesa ali no primeiro quarto, limitou o Indiana a apenas 17 pontos, e com 29 pontos marcados no primeiro quarto, o Celtics conseguiu abrir uma vantagem de 12 pontos. No segundo quarto, a defesa do Celtics seguiu bem, né? O Celtics seguiu muito bem na defesa, o ataque continuou sendo bem produtivo, e depois de uma bola de 3 do Jason Tatum, faltando uns 2 minutos para terminar o primeiro tempo, o Celtics conseguiu abrir 16 pontos de vantagem. Só que ali no finalzinho o Indiana conseguiu dar um gás, né? O Indiana marcou 7 pontos seguidos e a diferença caiu para apenas 9 pontos indo para o intervalo. No terceiro quarto foi onde o Pacers viveu seu melhor momento na partida, né? O Pacers teve um volume de jogo muito bom no terceiro quarto. O Pacers chegou a cortar a diferença para uma posse em vários momentos, tá? Em vários momentos. Só que naquela hora de empatar o jogo, de conseguir aquela bola de 3, o Celtics conseguiu se adiantar, né? Conseguiu pontuar antes e não deixou que o Indiana cortasse totalmente a diferença, né? O Pacers sempre ficou ali a 1, 2 posses, só que nunca conseguia empatar porque o Celtics se adiantava, pontuava e conseguiu se manter na liderança. Só que o jogo foi pro quarto período aberto. Beleza, o Pacers não empatou? Não empatou. Só que conseguiu levar o jogo pro quarto período com apenas 4 pontos de diferença. E o Pacers jogava em casa. E estamos falando do melhor ataque da temporada. Então, o Pacers tinha uma chance real de vencer o jogo. Mas aí, no quarto período, o senhor Jason Tatum deu aula de basquete. A verdade é essa. Vimos uma masterclass de Jason Tatum no quarto período. Ele simplesmente meteu 15 pontos no quarto período. 15 pontos no quarto período. A defesa do Celtics fez um bom trabalho fechando o jogo, né? O Celtics fechou muito bem a partida. E por conta, né, dessa aula do Jason Tatum, o Celtics conseguiu uma grande vitória fora de casa, 118-101. Essa foi a 28ª vitória do Celtics na temporada. O Celtics tem a melhor campanha, né, da NBA. São 28 vitórias e apenas 7 derrotas. E detalhe, 9ª vitória do Celtics nos últimos 10 jogos, hein? Tem que respeitar o Boston Celtics e tem que respeitar o Matsula, hein? Batemos muito no Matsula, falamos muito do mascador de chiclete, mas a verdade é que o Matsula Ball tá fazendo sucesso. Tá fazendo sucesso e ontem o Indiana Pacers foi mais uma vítima do Matsula Ball e principalmente, né, foi mais uma vítima
de Jason Tatum, que foi o grande nome da partida, com 38 pontos, 13 rebotes, 6 assistências e incríveis 8 bolas de 3. Impressionante o que o senhor Jason Tatum jogou hoje. Óbvio que ele teve muita ajuda, né? A defesa foi bem. O Jaylen Brown teve um jogo muito bom de 31 pontos, só que ele foi, né, o grande protagonista da noite. E se não tivesse o Giannis na rodada de ontem, o Tatum teria sido o craque da rodada. O azar dele é que o Giannis quase dropou 50 pontos contra o Houston Rockets. Mas diferente do Giannis, o Tatum ganhou o jogo. Então dá até pra dizer que o Tatum foi o melhor da rodada de ontem, porque teve uma atuação individual muito forte e ainda ganhou a partida. Então acho que tem discussão. Quem que você acha que foi o craque da rodada de ontem? Tatum ou Giannis? Comenta aqui que eu quero saber. Caramba, agora eu fui youtuber no talo, hein? Agora foi youtuber no talo. Quem você acha que foi o melhor? Agora, isso aqui foi muito youtuber. Isso aqui que você viu agora foi um youtuber trabalhando. Foi um youtuber gerando engajamento. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Vamos seguir. Vamos falar agora sobre New York Knicks e o Washington Wizards. O Knicks segue embaladaço em 2024. O Knicks não sabe o que é perder em 2024 e não sabe o que é perder com o OG Anunoby, né? A era OG Anunoby no Knicks, ela começa muito bem. O Knicks ontem conquistou mais uma grande vitória, 121-105 contra o Washington Wizards. O Wizards, velho, até ameaçou uma recuperação no terceiro quarto, né? O terceiro quarto do Wizards foi bem bom, só que o Knicks conseguiu fechar o jogo bem pra caramba. Brunson, Randle foram super bem e o Knicks conseguiu essa vitória, que foi a 21ª na temporada e a 4ª vitória em 4 jogos com o OG Anunoby, né? Brunson e Randle foram os grandes destaques do time ontem. 39 pontos e 7 rebotes pro Randle e 33 pontos e 8 assistências pro Jalen Brunson. Jogo muito bom dos dois. E o Knicks segue aí, né, na zona de mando de quadra. Olha aí, hein? Olha aí, o Knicks, que era um time apontado por muitos como um time até de play-in, briga hoje por mando de quadra. E tá jogando um bom basquete, tá? Um bom basquete. Precisamos falar até mais sobre o New York Knicks, viu? Que o time tá merecendo um destaque. Já o Washington Wizards é aquela desgraça, né? Desculpa, torcedor do Wizards, mas é isso. O Wizards é uma desgraça. 29 derrotas na temporada e apenas 6 vitórias. E o basquete do Wizards, assim, é que o Pistons e o Spurs são times, assim, muito inconsistentes. Só que eu acho que os dois não oscilam tanto dentro de uma mesma partida como o Wizards. É impressionante. O Wizards tem momentos de brilhantismo e momentos de burrice bizarra, assim. O terceiro quarto do Wizards foi muito bom, mas muita coisa. Mas aí você olha pro primeiro tempo que o Wizards fez, pô, é brincadeira. Então, de novo, Pistons e Spurs são times que podem até ser considerados piores do que o Wizards, tá? Principalmente o Pistons. Mas eu acho que nenhum dos dois oscilam tanto dentro de uma mesma partida como o Washington. É impressionante, cara. Impressionante como existem 15 Washington Wizards diferentes dentro de uma mesma partida. É impressionante. Vamos lá, penúltimo jogo da rodada, Utah Jazz e Filadélfia. Aqui tivemos uma surpresa, né? O Utah Jazz venceu o Filadélfia lá em Filadélfia por 120-109. Beleza, o Sixers estava sem o Joel Embiid, né? O Embiid não jogou, mas mesmo assim, pô, o Sixers era favorito e acabou perdendo 120-109, né, cara? O Jazz fez um segundo tempo muito bom. O primeiro tempo foi equilibrado. O Jazz foi melhor, mas foi equilibrado. Agora, o segundo tempo foi de total domínio do Utah Jazz, né? O Utah, no terceiro quarto, meteu uma parcial de 29-22 e no quarto período colocou 33-30, né? Então, assim, foi muito bem no segundo tempo. Markkanen e Colin Sexton jogaram bem pra caramba. O Markkanen terminou com 33 pontos e 13 rebotes. Colin Sexton com 22 pontos e 10 assistências. E o Utah segue, né, em boa fase. Essa foi a 17ª vitória do Jazz na temporada e a 8ª vitória nos últimos 11 jogos. Tem que respeitar
o Utah Jazz, que além de estar vencendo, tá fazendo uma coisa muito importante, que é o quê? Valorizar os seus ativos chegando à trade deadline. Trade deadline tá aí. E o Jazz promete ser um dos times que mais deve ceder jogadores para outras equipes, né? O Utah, juntamente com provavelmente o Washington Wizards, juntamente com o Toronto, juntamente com o Atlanta Hawks, devem ser os grandes vendedores dessa trade deadline. Então o Jazz, além de estar vencendo, além de estar dando confiança pro elenco, tá valorizando seus jogadores. Lauri Markkanen, Jordan Clarkson, Colin Sexton são caras que devem ser bem assediados na trade deadline e por estarem jogando bem, o preço, vai lá em cima. E aí, o olho do nosso querido Danny Ainge até brilha. Nossa senhora, o Danny Ainge, fica até pau duro vendo esses caras jogarem bem, chegando à trade deadline. É impressionante, impressionante. Sobre o Philadelphia, uma derrota, dá pra dizer que foi inesperada, né? Eu não esperava que o Philadelphia fosse perder ontem, principalmente jogando em casa, mas a situação dos Sixers ainda é tranquila, né? São 23 vitórias, 12 derrotas. Se o Utah promete ser um dos grandes vendedores da trade deadline, o Sixers promete ser um dos grandes compradores, né? O Philadelphia tem muito ativo pra jogar aí na mesa, inclusive acharia deveras interessante se o Philadelphia fosse atrás do Jordan Clarkson, hein? Imagina o Jordan Clarkson liderando essa segunda unidade do Sixers. Seria interessante. E ativo tem. Ativo tem pra isso. É que o Sixers parece que tá muito na pegada de buscar uma super troca, uma super estrela, né? Tá querendo o Siakam, tá querendo o Lavine, tá querendo o DeJounte Murray. Então, o Sixers tá querendo grandes jogadores. Só que eu acho que o Philadelphia, se pega um Jordan Clarkson aí na trade deadline, Philadelphia vem bonito pro restante da temporada, viu? Porque eu acho que ele seria um complemento muito bom para essa boa segunda unidade do Philadelphia. Que beleza, ontem não jogou bem, mas durante todo o resto da temporada tem feito um bom trabalho, né? Vamos lá, para fechar o vídeo, vou comentar sobre a vitória do Houston Rockets para cima do Milwaukee Bucks, né? O Houston venceu o Bucks por 112-108 num jogão de bola, viu? Né, o primeiro tempo não foi muito bom, porque foi um primeiro tempo onde o Houston amassou. Né, o primeiro tempo do Houston foi excelente, o time foi pro intervalo vencendo por 63-43. Só que no segundo tempo vimos um jogo bem pegado. No terceiro quarto, o Bucks conseguiu cortar um pouquinho da diferença. O Giannis explodiu para 15 pontos no terceiro quarto, impressionante. E aí no quarto período foi onde o jogo realmente pegou fogo. O Bucks conseguiu defender melhor, tanto que limitou o Houston a apenas 23 pontos no quarto período. E ofensivamente o Giannis jantou o Houston Rockets. O Giannis meteu 17 pontos no quarto período, né? Foi simplesmente dominante. Só que o Houston, por ter matado bolas em momentos chave ali do quarto período, principalmente ali nos 2 minutos finais, o Houston conseguiu impedir, né, a remontada do Milwaukee Bucks. E aí eu acho que vale destacar a belíssima bola de 3 que o Jabari Smith matou ali no minuto final, né? Foi uma jogada linda do Şengün, onde ele meteu um passe de costas assim pro corner, e o Jabari, frio pra caramba, meteu a bola de 3, e essa pra mim foi a dagger do jogo, né? Foi a bola que acabou com a partida. Então, foi um jogo muito bom e foi uma grande vitória do Houston, que teve desfalques importantes, né? O Houston já tá um tempinho aí sem o Dillon Brooks. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, tá? Mas eu tenho quase certeza que o Tari Eason também não jogou, né? O Tari Eason também não jogou. Então, um jogo onde o Houston teve ali os seus problemas, né? De lesões e tudo. E mesmo assim conquistou uma grande vitória. 18ª vitória do Houston na temporada. E a 11ª derrota do Milwaukee Bucks, que precisa muito ser mais consistente, né? O Bucks é um time que em algumas noites parece ser o melhor time da NBA, um ataque maravilhoso, né? Todo mundo contribuindo, só que em outras noites o Bucks parece o time mais inconsistente da liga. É impressionante como o Bucks não tem uma solidez, sabe? O Bucks não é um time sólido, é um time de picos.
É um time de altos e baixos. E ontem, esse jogo foi uma ilustração perfeita do Bucks. Um primeiro tempo horrível, onde nada deu certo, e um segundo tempo onde o time quase ganhou o jogo, onde o time quase buscou ali o empate. E aí, os jogadores têm culpa nessa oscilação? Tem, sem dúvida nenhuma. Só que pra mim o grande culpado é o Griffin. O Griffin, e assim, é duro criticar o cara porque é o primeiro ano dele como treinador. Mas já dá pra ver que ele vai precisar de muito tempo pra pegar a manha de ser head coach. Sabe? É um cara que ainda não conseguiu colocar a sua filosofia de jogo ali no time. O Bucks é um time que em vários momentos parece perdido em quadra. Principalmente quando as coisas não estão dando certo. Quando o time tá funcionando, quando o time tá ganhando ali por 10, o Bucks, joga bem demais. Agora, quando tá perdendo por 10, por 15, o Bucks é um time que em várias situações, em várias posses, é desorganizado. E aí isso é muito treinador. Isso é muito treinador. O Bucks tem uma campanha muito boa, muito por conta dos talentos individuais que tem. Porque, velho, o Bucks tem muito poder de fogo. É um time que tem Giannis, é um time que tem Lillard, é um time que tem Middleton, é um time que tem Brook Lopes, é um time que tem Malik Beasley, é um time que tem muito poder de fogo. Então é óbvio que o Bucks vai ter uma boa campanha. Só que essa boa campanha de 25-11, ela não mascara os problemas do Bucks, que não são poucos. É uma defesa inexistente. O Griffin, ele é um cara que ele não tá conseguindo tirar o máximo de muitas peças que ele tem. É só você ver a queda nos números ofensivos do Brook Lopes. O Brook Lopes pouquíssimas vezes é envolvido no ataque. O Chris Middleton, ele tá tendo que mudar o seu jeito de jogar para conseguir render, porque ele não tá jogando daquela forma que ele sempre jogou, de ser um catch and shooter, de ser um cara que em situações específicas cria o seu arremesso, não. O Chris Middleton em vários momentos está atuando como playmaker. Por quê? Porque do jeito que ele jogava antes, do jeito onde ele se sentia confortável, ele não tá conseguindo jogar. Porque o Griffin não tá fazendo ele se sentir confortável em quadra. Em várias situações eu sinto o Chris Middleton desconfortável. E o Damian Lillard, que beleza, não vive a fase mais consistente da sua carreira, né? O Lillard é um cara de muitos altos e baixos nessa temporada também. Só que o Lillard, e aí passando um paninho, cara, em muitos momentos na partida, o Lillard ele é totalmente esquecido no ataque. É só você reparar, pega um jogo inteiro do Bucks pra assistir. Você vai ver que em várias posses, o Bucks esquece que tem o Damian Lillard no time. Simplesmente esquece. O que é bizarro, porque é o Damian Lillard. O único cara da equipe que está sendo consistente na temporada, que está noite após noite colocando números absurdos, é o Giannis. O Giannis toda noite está entregando números fantásticos e ontem não foi diferente. Né, o Giannis ontem meteu 48 pontos, cara. 17 rebotes, 64% de field goal. Só que você ter só um cara consistente no time é duro, velho. Em várias noites não vai ser o suficiente. E ontem não foi. Então, o Milwaukee Bucks precisa muito se tornar um time mais confiável, um time mais sólido. É um time que tem altos muito absurdos. Só que os baixos do Bucks também são muito absurdos. Só que são absurdos diferentes. Tem o absurdo de bom e o absurdo de ruim. Entendeu? Então, eu acho que o Bucks ainda precisa encontrar essa consistência. Acho que é um dos favoritos ao título. Não tem como tirar o favoritismo do Bucks. Só que se o Bucks quiser realmente confirmar esse favoritismo, até o fim da temporada, o Griffin precisa alinhar vários pontos desse time. E eu não sei se nesse primeiro ano dele ele vai conseguir. E o problema... E daqui a pouquinho eu falo sobre os destaques do Rockets, tá? Porque tem que dar uma atenção pra eles. Mas o problema é que o Bucks, ele se colocou numa posição
onde se não for campeão nessa temporada, ou se não, pelo menos, disputar as finais, o Bucks vai ser taxado como um fracasso. E aí, meu amigo, a pressão em cima do Griffin vai ser enorme. Enorme. E é por isso que eu acho que o Bucks deveria ter pensado no nome mais experiente para substituir o Budenholzer. Porque a verdade é que esse Bucks é pior do que o Bucks do Budenholzer. Vamos concordar aqui que é um Bucks pior do que o do Budenholzer? Pode ser um Bucks mais divertido de se assistir, porque é um time mais ofensivo. Mas é um time que passa muito menos confiança do que o do Budenholzer passava. Né? Então, acho que o Griffin vai ter muito trabalho. Vai ter muito trabalho. Só que, na mesma medida que ele vai ter muito trabalho, ele vai ter muita pressão. E aí tem que ver se ele vai conseguir suportar. Sobre o Houston Rockets, cara, o jogo muito bom do Houston, tá? O Udoka tem feito um trabalho maravilhoso com esses moleques. E ontem, Sengun mostrou por que ele é cotado para ser All-Star. 21 pontos, 11 rebotes com 70% de field goal, cara. Sengun é tranquilamente um dos melhores jogadores da Conferência Oeste nessa temporada. Tranquilamente. Tranquilamente é um dos... Vamos lá? Um dos 5 melhores pivôs da temporada. É um dos 5 melhores pivôs da temporada. A gente tem Embiid e Jokic numa prateleira muito acima. E aí vem Karl Anthony Towns, que tá jogando muito bem, só que nessa temporada ele é ala pivô, então sai da brincadeira. Anthony Davis joga com pivô, então tem que estar. A gente tem Chet Holmgren. A gente tem o Wembanyama. E a gente tem o Sengun. Só que eu coloco o Sengun na frente. Questão de temporada, tá? Eu coloco o Sengun hoje na frente do Chet e do Wemby. O cara tá jogando muito, velho. Jogando muito e ele merece mais atenção. Ele merece mais atenção. Hoje, então, corrigindo, o Sengun é um dos 4 melhores pivôs da NBA. Pra mim, ele só não tá na frente do Embiid, do Jokic e do AD. Depois dos 3 é o Sengun e aí vem Chet ou Wembanyama. Aí você decide. Tem Bam Adebayo também na brincadeira. Nossa, o Bam Adebayo tá jogando muito também, hein? Pecado eu ter esquecido o Bam Adebayo, hein? Pecado. Tem muito pivô bom, mas pra mim o Sengun tá entre os 4. Tá entre os 4. E outro cara que jogou bem ontem e que tava precisando, né, de um jogo bom, assim, em um palco grande, Jalen Green, né? 16 pontos, apareceu bem em vários momentos, meteu um step back maravilhoso na cara do Damian Lillard. Jogou muito bem o Jalen Green ontem, cara. Jogou muito bem, o seu atleticismo fez a diferença. Gostei muito também do Cam Whitmore na partida. De novo, entrou bem. Então, o Houston é um time que eu adoro, velho. Eu sou um dos grandes entusiastas desse Houston Rockets. E pra mim é um time que pode surpreender. É um time que deve ter um crescimento bem interessante no pós-All-Star, tá? Então vale a pena, vale muito a pena ficar de olho nesse Houston Rockets. É isso, meus amigos. Era isso que eu tinha pra falar sobre a rodada de ontem. 4 joguinhos, rendeu, hein? Mais de 20 minutos de vídeo, olha aí, hein? Se deliciem nesse domingão. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos, que é muito importante. Recomendo que você dê uma olhadinha no primeiro comentário fixado, porque eu vou deixar um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com período de teste grátis, cara. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, então você que não tem, assine, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. E usando esse link você consegue todos esses benefícios e ainda ajuda o canal. Rapaziada, é isso. Como eu disse antes, nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Hoje tem muita coisa pra sair, então vale a pena acompanhar. E tamo junto. Grande abraço e tchau, tchau.